Recentemente eu fiz um vídeo bem interessante aqui no canal do EG, explicando a razão para o Edgar Ross ter traído John Marston no final do Red Dead 1, mas ainda dentro desse escopo existe outra discussão bem interessante sobre se o parceiro do Edgar Ross, o agente Archer Forhan, traiu ou não o John Marston, já que supostamente ele não estaria presente no ataque ao rancho do John, protagonizado pelo FBI e o exército. Assiste esse vídeo aqui até o final, pois eu prometo que ele vai ser bem revelador, já que eu vou revelar uma traição que muitos de vocês nem imaginam que aconteceu. Então, se tu curtiu a proposta desse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do EG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa no dia 11 de março. Diversos membros já receberam o kit em casa, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. E caso tu esteja em busca de jogos para PlayStation ou Xbox, saiba que a loja parceira do canal, a Friga Games, tá com uma mega promoção em todo o catálogo, incluindo os mais recentes lançamentos. O EA Sports FC 24 tá saindo por menos de R$100, enquanto o Call of Duty MW3 tá por menos de 150. Tu também encontra grandes ofertas nos Red Dead Redemption, que sai por um precinho bem especial para os inscritos do EG. Só não te esquece de usar o cupom SUMMER2024 ao finalizar a tua compra, pois ele te garante um desconto adicional de 15%, que é cumulativo com as promoções já vigentes na loja. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para entender o começo desse rumor que diz que supostamente o Archer não estaria presente no rancho do John, nós teremos que voltar um pouco no tempo, para ainda antes do lançamento do Red Dead 2, já que esse rumor existe há mais de uma década, com muitos falando sobre esse tópico até os dias de hoje em fóruns e até mesmo no Reddit. Esse rumor começou no site Red Dead Week, mais precisamente na página dedicada ao Archer Forhan. Lá na parte de curiosidades, localizado no final, existia uma nota dizendo que, abre aspas, durante a missão The Last Enemy that Shall Be Destroyed, o Forhan não está presente. No entanto, outro agente, o Isaac McKinnon, é bastante confundido com o Forhan, já que eles são bem parecidos e ele está ao lado do Ross. Fecha aspas. Mas quem seria esse tal de agente Isaac McKinnon? Bom, ele é desconhecido por 90% dos jogadores, já que não desempenha um papel importante na história. Ele é um personagem de figuração, não tendo falas e aparecendo nas dependências da delegacia de Blackwater e fazendo ponta em algumas missões. Uma delas é na missão The Prodigal Son Returns to Yale, quando levamos o professor Harold McDougal para a estação de trem. Lá na estação, o Isaac estará de guarda fazendo o patrulhamento do local. E como dá pra ver pelas vestimentas do homem, ele pode ser facilmente confundido com o Archer, pois além de usar as mesmas roupas e característico chapéu, o cara ainda tem o mesmo queixo do Archer. Então, ao olhar desavisado, qualquer pessoa pode cometer esse erro. E bom, muitos cometeram, pois ele também faz uma ponta na missão mais memorável do jogo, a The Last Enemy that Shall Be Destroyed, que culmina na morte do John. Logo após o John atirar e os homens o balearem, rola uma cutscene do Edgar Ross indo embora com o restante dos agentes e militares. E logo ao lado do Ross está o agente Isaac McKinnon, mas diferente das outras vezes, agora é possível diferenciá-lo do Archer, principalmente se tu pausar o gameplay, já que vai dar pra ver bem nitidamente o rosto dele. Mas nem todos fizeram isso, o que os levou ao erro de dizer que esse cara era o Archer Forhan. E visando corrigir esse equívoco, alguém foi na página do Archer no Red Dead Week e inseriu aquele texto falando que o Archer não estava na missão e que as pessoas estavam o confundindo com o Isaac. Essa desinformação foi possível pois, assim como na Wikipédia, qualquer pessoa pode entrar e inserir uma informação no site, sem que seja feito qualquer checagem sobre tal fato. Por conta disso, muitos criaram a suposta teoria de que o Archer não teria concordado com a traição do Edgar Ross, não indo até o rancho do John para participar da execução. E pelo mais incrível e romântica que essa teoria seja, infelizmente ela não é verdadeira, pois o cara que inseriu aquela informação no portal cometeu um grande erro, pois o Archer Forhan estava sim no rancho do John, tanto que se tu analisar vai perceber que ele é o primeiro homem que o John avista ao olhar pelas portas do celeiro. Nós podemos ter a certeza disso logo depois quando o John sai pela porta, já que se olharmos um pouco para o lado veremos que o Isaac está logo à esquerda, enquanto o Archer está à direita. E como dá pra ver, eles são bem parecidos, então dá pra confundir facilmente. Eu acho que esse erro começou pois a pessoa que escreveu aquilo no Red Dead Week provavelmente pensou que o Isaac era o Archer no momento do tiroteio, pois logo depois, na importante cutscene com Edgar Ross, o Archer não aparece por alguma razão. Tu não concorda comigo que não faz sentido algum ele não aparecer nessa cutscene? Mas com o tempo, os jogadores foram percebendo esse erro, o que levou a uma edição na página do Red Dead Week. Tanto que se tu
for lá hoje, vai ver que a informação já está corrigida. A única maneira de ver a informação incorreta na página que gerou todo esse rumor é quando usamos o site Wayback Machine, já que a versão de 2019 do site está salva nos arquivos, mostrando aquele texto que eu falei anteriormente, dizendo que o Archer não estava presente no rancho do Jon. Mas agora que esse mal-entendido foi explicado, nós iremos partir para a parte importante desse vídeo, a traição do Edgar Ross ao Archer Forhan. Mas antes de começar a explicar essa teoria, eu queria dar os créditos ao canal The Professional. Ele fez um vídeo incrível sobre esse tema, criando toda essa especulação, repleta de muito embasamento e cenas do jogo. Então depois de assistir esse vídeo aqui, dá uma passada lá no canal dele para prestigiar o trabalho. Eu vou deixar o link aí na descrição. Então, sem mais delongas, bora lá. O ponto de partida para essa teoria é na missão The Last Enemy That Shall Be Destroyed, pois, como eu expliquei nesse vídeo, o Archer estava sim no rancho com o Ross e os demais agentes, tanto que é possível até mesmo atirar nele, assim como nas demais pessoas presentes. Mas o curioso é que caso tu atire em alguém que apareça na cutscene com o Ross, como o próprio Isaac, por exemplo, ele ainda vai aparecer vivo na cutscene posterior, mesmo com seu cadáver estando pateticamente no chão. Ou seja, esses personagens não podem ser mortos canonicamente no jogo. Tu até pode meter uma bala neles, mas mesmo assim eles permanecerão vivos. Mas o mesmo não acontece com o Archer, já que você pode matá-lo e ele não aparece na cutscene. Na verdade, ele não aparece na cutscene final de qualquer maneira. Então, isso nos leva a pensar que a morte do Archer Forhan é canônica, já que o jogo considera que ele morreu mesmo se tu não meter uma bala nele, pois em qualquer cenário ele não aparece na cutscene final com o Ross. E como eu falei, isso não faz sentido algum, pois durante todo o curso da história ele está acompanhando o Ross e sendo praticamente o seu braço direito. Então isso nos leva a pensar que o Ross planejou a morte do Archer para esta missão, já que, diferente de como ele fez com o Jon, ele não poderia meter uma bala no Archer, que era um agente federal, e aceitar o risco de poder ser acusado por tal crime. Por isso que o ataque ao rancho era a ocasião perfeita, pois se contabilizarmos as mortes totais, são mais de 40 homens da lei que podem ser mortos pelo Jon. Então é totalmente justificável o Archer estar entre eles. O que evidencia que isso fazia parte dos planos do Ross é a sua falta de empatia, já que ele não esboça reação alguma à morte do seu parceiro. Quando você atira no Archer durante o Dead Eye final, existe a chance do jogo deixar o cadáver dele no chão durante a cutscene. E mesmo nesses casos, o Ross ignora totalmente o cadáver do Archer, e além de não lamentar a morte do seu parceiro, ele também deixou o seu corpo com o inimigo. Convenhamos que o Ross não cometeria tal atitude com uma pessoa que ele gostasse. Tu não concorda comigo? Mas todo homicídio tem uma razão. Então qual seria o motivo para o Edgar ter traído o Archer? Bom, a hipótese mais provável é que o Archer era um risco à sua gratificação, pois como descobrimos ao ler o jornal no epílogo, o Ross se aposentou com honrarias do FBI pouco tempo depois de matar o Jon Marston. Ele recebeu diversas medalhas pelos seus serviços prestados, virando uma verdadeira lenda dentro do FBI, já que ele recebeu os créditos por ter matado Bill Williamson, Javier Escuela, Dutch Vanderland e até mesmo o Jon Marston. E temos que lembrar que na época esses eram simplesmente os maiores criminosos em atividade nos Estados Unidos. Mas como sabemos, ele não foi o responsável pela morte do Bill, Javier e Dutch. E fora o Jon, a única pessoa que sabia disso e poderia revelar a verdade, colocando tudo em xeque, era justamente o Archer. Pois apesar de agir em conluio com o Ross durante o jogo, o Archer dá vários sinais que não é uma pessoa corrupta e inescrupulosa como ele. Tanto que durante as cutscenes ele geralmente trata o Jon com respeito, se exaltando apenas quando o Jon é grosseiro com ele, diferente do Ross, que sempre trata o Jon com deboche e desdém. Mas o ponto principal para mim é a frase do Archer logo após ele ver que o Jon tinha completado a missão de acabar com o Dutch. Ele fala que, abre aspas, "Obrigado, Sr. Marston, por tudo. Eu sei que não foi fácil para você, mas eu tenho que admitir, você deixou seu país orgulhoso", fecha aspas. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa fala do Archer foi 100% sincera, pois não tinha necessidade alguma dele agradecer, já que o Jon estava colaborando apenas por estar coagido. Mas mesmo assim ele agradeceu, inclusive reconhecendo que deve ter sido difícil caçar os seus ex-parceiros, tendo que colocar uma bala nas pessoas que há pouco tempo eram a sua família. Ele foi muito empático nessa fala, praticamente selando que o Jon tinha cumprido as suas obrigações e estava livre. Eu acho que nessa altura ele não sabia dos planos do Ross, que desde antes já estava planejando a morte do Jon. Caso contrário, eu não acho que ele teria agradecido, já que provavelmente estaria consumido por culpa, pois como eu falei, durante o jogo o Archer dá vários sinais de que não é perverso como o Ross. Prova disso é na missão Bear One Another's Burden, quando ele mostra muita preocupação pela saúde e integridade do Nastas, que
era o informante do FBI infiltrado na gangue do Dutch. A recíproca já não é verdadeira com o Ross, já que ele praticamente caga para a vida do Nastas. Inclusive, muitos falam que nesta missão mesmo o Ross já dava sinais de que estava planejando a morte do Archer, pois antes dele descer para o cais com o John em busca do informante, o Ross disse que iria ficar lá em cima de Tokai, avisando quando os criminosos chegassem e descendo para ajudar caso fosse necessário. E como nós sabemos, os criminosos aparecem de fato e o Ross não faz nenhum nem outro, não avisando o Archer e o John e nem mesmo descendo para ajudar. E se analisarmos, podemos perceber que o Ross tinha tudo a ganhar ao eliminar o Archer, já que com o John morto ele seria a única pessoa que poderia revelar a verdade sobre as mortes do Bill, Javier e Dutch. Além do mais, vale a pena lembrar que com o Archer morto não seria necessário partilhar os louros da vitória, já que o Ross poderia levar todo o crédito sozinho, coisa que de fato aconteceu, já que ao lermos o artigo sobre a aposentadoria do Ross, poderemos notar que o nome do Archer não é nem mesmo citado. O jornal, o Ross e até mesmo o FBI não lembraram do Archer, e tudo isso tem uma razão, já que o Ross não contou pra ninguém da importância do seu parceiro, já que, convenhamos, é muito mais impressionante um único agente ser responsável pela queda de tais criminosos do que uma dupla ou até mesmo uma equipe inteira de policiais. Mas e tu, o que achou dessa teoria que eu acabei de apresentar? Deixa tua visão aí nos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu e quer apoiar o canal, considera tornar-se um membro do canal do OEG. Dessa forma, tu concorre ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa, que inclui o guia oficial em capa dura, um guia de estratégia para o 100% e mais 2 pôsteres exclusivos. Mas caso tu prefira comprar esses guias, tu pode acessar o site oficial da editora Europa pelo segundo link da descrição. Lá no site tu pode usar o cupom AEG5 ao finalizar a tua compra para ganhar um baita desconto no teu guia oficial do Red Dead 2. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria te convidar a assistir a playlist com todos os vídeos da série de teorias na franquia Redemption. Tem vídeo de teoria no Red Dead 2 e até mesmo no Red Dead 1, como tu acabou de assistir aqui agora. Então clica no card que tá aparecendo aí na tela para fazer uma maratona e acompanhar tudo. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!